Olá, bom dia a todos. Vamos fazer uma live, vamos falar de algumas coisas aqui. Deixa eu colocar o tema aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Aqui. Pronto. Quem não pegar a live agora vai poder assistir depois, vai ficar salvo ali no IGTV. Mas vamos falar de algumas coisas que são importantes para a gente pensar, para a gente refletir e para a gente crescer e amadurecer. Tendo em vista que a nossa vida, ela, de algum modo, ela nos pede uma postura. A nossa vida, ela sempre nos pede algo. A realidade sempre nos fala, sempre nos comunica algo e, de algum modo, nos pede algo. Nos pede uma postura. Nos pede certas ações e um certo lugar onde a gente vai ocupar no mundo. E essas posturas que a gente precisa assumir dentro da nossa circunstância, dentro da nossa realidade, dentro da nossa vida, sempre tem que ser a postura de um sujeito maduro. E por que a gente fala tanto disso, né? Por que a gente fala tanto em maturidade? Por que a gente precisa buscar uma maturidade? Porque, de fato, é o que vai fazer com que a nossa vida ganhe um sentido. Aquilo que vai fazer com que a nossa vida não seja uma vida vazia é, de fato, sermos pessoas maduras, personalidades maduras. Então, o sujeito que é imaturo, ele é levado. Ele é um sujeito levado, assim como a folha é levada pelo vento para lá e para cá. Ela pode cair em qualquer lugar, ela pode cair em um lugar bonito, belo, ou pode cair num lugar sujo, feio. E o sujeito que é imaturo e que não tem certas posturas dentro da sua vida, dentro do lugar aonde ele está plantado, digamos assim, ele vai ser um sujeito levado. Vai ser um sujeito levado no sentido de que aonde o vento bater, aonde o vento soprar, é onde ele vai parar. Aonde o vento das correntes de pensamento, das influências que ele tem ao seu redor, o vento das decisões que ele toma sem refletir, aonde esse vento bater é onde ele vai parar. E muitas vezes ele não vai compreender o porquê que ele está nesse ou naquele lugar. Ele simplesmente vai se dar conta de que ele está num lugar e ele não sabe como ele chegou naquele lugar. Então, essa é uma das consequências da pessoa que é imatura e que de algum modo não tem uma certa postura dentro da sua vida. E uma dessas posturas que a gente precisa ter dentro da nossa realidade, dentro da nossa vida, é sempre uma postura como um olhar de quem aprecia, um olhar de quem está gostando da onde está, um olhar de contemplação amorosa. E o que eu quero dizer com isso? O olhar de quem está apreciando o lugar onde se está, o lugar de quem está olhando, o olhar de quem está olhando e visualizando a sua própria vida, entendendo que aquela é a sua vida. Essa é a sua vida. E o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente olha o que é a nossa vida, quando a gente tem esse olhar entendendo o que é a estrutura da nossa vida, nasce dentro de nós um sentimento de gratidão, um sentimento de agradecimento, sabendo que esse lugar onde eu estou é a minha vida. E esse lugar onde eu estou, ele me custou algo. Me custou algo. Então, muito se fala hoje em dia de gratidão. É uma palavra que está
em alta, digamos assim, é uma palavra muito falada. No entanto, mais do que falar, tô tomando meu café aqui só para avisar vocês, tá? Mais do que falar gratidão, a gente precisa ter uma postura de quem é grato, uma postura de quem está olhando para a própria vida com um olhar de contemplação amorosa, com um olhar de amor. Por quê? Porque o sujeito que começa a olhar para a sua vida e começa a desprezar a sua própria vida, ele vai se afastando dela cada vez mais. E ele vai se entristecendo porque ele não consegue reconhecer aquilo que é o lugar aonde ele está, aquilo que é a estrutura própria da sua realidade, da sua vida. E como ele não consegue reconhecer, ele não consegue ver as coisas boas e ele não consegue ver as possibilidades da sua vida. E como ele não consegue ver as possibilidades e as coisas boas, o que vai acontecer é que ele não consegue agir e vai ficar só reclamando. E essa é a postura de muitas pessoas. Infelizmente, essa é a postura de muitas pessoas diante da vida. A postura de quem não age e só reclama. Não age e só reclama. Aí o que acontece? A pessoa que não consegue agir dentro da própria vida e só fica reclamando, ele automaticamente vai ter um olhar para a vida dos outros e vai ficar se comparando. Por quê? Porque daí ele vai ficar olhando para a vida dos outros e sempre achando que a vida dos outros é muito melhor que a vida dele. No entanto, ele não está reconhecendo as coisas que estão acontecendo dentro da vida dele. Ele não está reconhecendo as portas que estão abertas para ele agir. Ele não está reconhecendo as coisas boas que existem dentro dessa circunstância da qual ele se encontra. Então, por exemplo, o sujeito está ali no seu emprego e ele só reclama daquele emprego. Ele só reclama daquele emprego. No entanto, muitas vezes ele esqueceu do quanto custou para ele chegar naquele emprego. Ou o sujeito está na faculdade, entra ali num curso e só reclama daquilo ali. E ele se esqueceu do quanto custou para ele chegar ali. Ou ele reclama da sua empresa, reclama, enfim, da sua situação financeira, que poderia estar melhor. Ele não consegue reconhecer aquilo que ele já tem. E aqui está um ponto-chave para a gente pensar. A gente precisa abrir os nossos olhos para aquilo que a gente já tem. Porque tudo o que a gente já tem um valor em si. As coisas têm um valor em si. E aquilo que a gente já tem são coisas que muitas vezes nos custaram muito. Nos custaram algo para a gente conseguir. Então, qual é a postura que nós devemos ter diante da vida? A postura de quem consegue olhar para a própria vida, reconhecer o que tem, se sentir feliz com o que tem, satisfeito com o que tem e se sentir grato. E entendam que eu digo se sentir satisfeito. Satisfeito não vamos entender como acomodados, né? Não estou falando que a gente deve se acomodar. Muito pelo contrário, a gente deve agir na própria vida e com certeza buscar cada vez mais melhorar em todos os sentidos, em todos os aspectos. Profissional, financeiro, pessoal, espiritual, na nossa personalidade, nas nossas relações humanas, na nossa saúde. Em tudo a gente deve sempre olhar como quem está buscando algo melhor. Mas eu estou falando aqui em se sentir satisfeito no sentido de se sentir grato por aquilo que já tem e não se sentir desesperado por aquilo que não tem. Aqui está uma postura importante. Se sentir grato por aquilo que tem e não desesperado por aquilo que não tem.
Essa é a postura que nós temos que ter. Então, lembrar sempre do que temos. Aquilo que nós temos. Ou seja, é aquilo que está nas nossas mãos hoje. Então, alguma coisa isso me custou. Se eu tenho uma casa hoje, se eu tenho um lugar onde morar, que bom que eu tenho uma casa. Se eu tenho roupa para me vestir, que bom que eu tenho roupa para me vestir. Se eu tenho pessoas ao meu redor, pessoas boas, que bom que eu tenho pessoas boas ao meu redor. Se eu tenho água para tomar, que bom que eu tenho água. Muitas pessoas não têm água. Muitas pessoas não têm roupa para vestir. Muitas pessoas, nesse frio que a gente tem vivido aqui no sul, não tem uma cama confortável para dormir. No entanto, a maioria de nós, creio que todos nós, temos. Se você está me vendo aqui pelo Instagram, você tem um celular. Então, se você tem um celular, pressupõe que, no mínimo, uma cama você tenha. Pelo menos uma cama você tenha. E roupa para vestir você tem. Então, olhar para essas coisas simples da vida. Essas coisas que constituem a estrutura mesma da nossa vida. Só que o que acontece é que a gente se acostuma com isso. E quando a gente se acostuma com isso, a gente passa a desvalorizar, a não dar mais o valor devido a essas coisas. A gente se acostuma a ter um lugar onde dormir. A gente se acostumou a ter um sofá, a ter comida, a ter água, a ter internet, a ter luz elétrica. A gente se acostumou a isso. E claro que isso são coisas boas. São coisas boas. São coisas boas que a evolução da tecnologia nos trouxe. São coisas boas que, desse período pós-revolução industrial, toda essa estrutura e toda essa gama de bens de consumo se multiplicou de uma maneira formidável. Então tudo isso é bom, eu não estou negando que isso seja bom, é claro que é bom. No entanto, a gente muitas vezes se acostumou tanto com isso que a gente já não dá mais valor para essas coisas. A gente já não dá mais valor, aí a gente começa a reclamar. Começa a reclamar por aquilo que não tem. E começa só a olhar aquilo que não tem. Se a gente fosse fazer, por exemplo, uma experiência, vamos fazer uma experiência, vamos colocar na ponta do lápis, vamos escrever num papel tudo que eu tenho de bens materiais, tudo, desde uma agulha até o teu automóvel, até a tua casa. Se a gente fosse colocar, olha, eu não sei se essa lista teria fim. E pensa que tudo isso nós temos. Até aquelas coisas que a gente não usa mais, a gente tem. É nossa. Isso falando de bens materiais. Agora, se a gente abrir para uma perspectiva, por exemplo, profissional ou humana, a gente pode ver as pessoas que a gente tem à nossa volta, as pessoas boas que a gente tem à nossa volta. Muitas pessoas não têm pessoas tão boas à sua volta. Muitas pessoas não têm uma estrutura física, material, como nós temos. E muitas pessoas gostariam de ter muitas das coisas que nós temos. Muitas pessoas dariam tudo para ter o que a gente tem. Para ter uma cama para dormir. Para ter uma geladeira para abrir e ter comida dentro. Muitas pessoas dariam tudo para ter isso. No entanto, a gente tem e muitas vezes não dá valor. Mas tudo isso constitui a nossa vida. Por isso, a nossa postura deve ser sempre uma postura de gratidão. Mais do que usarmos a palavra gratidão para
postar foto no Instagram, para postar foto no Facebook, para fazer alguma arte, sei lá, para fazer uma camiseta, muito mais do que usarmos essa palavra. Gratidão deve ser uma postura diante da vida, a postura de quem olha amorosamente para a própria vida e sente-se grato por ela, e sente-se agradecido por aquilo que já tem. Porque quando a gente começa a desvalorizar aquilo que tem, é quando a gente passa a olhar demais para a vida dos outros. É quando a gente começa a olhar demais para a vida dos outros, para aquilo que eles têm. Mas quando a gente começa a olhar demais para aquilo que os outros têm, a gente esquece daquilo que a gente tem. Então a gente precisa sentir-se feliz. Feliz com aquilo que tem, entendendo que não é necessariamente a quantidade de bens de consumo que a gente vai ter que vai nos trazer a felicidade. Tem pessoas que têm tudo, tem pessoas que têm dinheiro que não sabem mais aonde enfiar. Tem pessoas que tudo que elas poderiam comprar, elas já compraram. Tudo que elas queriam comprar, elas já compraram. No entanto, muitas dessas pessoas não se sentem felizes. Continuam sentindo um vazio existencial, continuam sentindo uma tristeza dentro de si, uma angústia dentro de si. Então, o ter mais não significa necessariamente ser mais feliz. Muitas vezes, as pessoas têm essa ideia de fundo, que quanto mais eu tiver, mais feliz eu vou ser. Quanto mais eu tiver, mais feliz eu vou ser. Eu só sou infeliz porque eu tenho pouco. Só sou infeliz porque eu não fiz tal coisa, porque eu não fui para tal lugar, porque eu não tenho tal carro. Mas quando eu tiver, aí sim, aí eu vou estar completo. Não, a gente não vai estar completo. Porque quando você tiver isso, você vai querer outra coisa. Quando você tiver o carro do ano, no outro ano vai sair outro carro. Aí o teu carro já vai ser velho. Já não vai mais ser o carro do ano. Sempre vai sair um carro mais tecnológico. Sempre vai sair um celular mais tecnológico. Sempre vão ter coisas a se comprar. Sempre vão ter coisas a se buscar. No entanto, não é isso que vai necessariamente nos fazer mais felizes. Então, reconhecer esse terreno onde a gente está plantado é importante para que a gente tenha uma postura de gratidão. A postura de quem olha para a própria vida e sente-se feliz por ela. Por quê? Porque consegue olhar e reconhecer aquilo que tem e aquilo que lhe custou algo. Aquilo que tem na própria vida e entendendo que isso tem um valor em si. Que as pessoas à nossa volta têm um valor em si mesmas. Então essa deve ser a nossa postura, essa deve ser a postura do sujeito maduro, do sujeito que vai conseguir olhar para a sua vida, entendendo que há uma estrutura por baixo dela. Que essa vida é a minha vida. Essa vida é a minha vida, ou seja, é o meu lugar, é o lugar aonde eu vou me desenvolver. É o lugar aonde eu tenho as possibilidades, é o lugar aonde eu preciso me sentir grato e feliz. Então, essa postura de reclamação, ela sempre vai enviesar o nosso olhar para fora da nossa vida. Isso vai nos enfraquecer cada vez mais, isso vai nos entristecer cada vez mais, isso vai nos deixar cada vez mais angustiados e cada vez mais ansiosos para buscar aquilo que se não tem. Tendo uma ideia de fundo de que quanto mais eu tiver, mais feliz eu vou ser. O dia que eu tiver tal bolsa, o dia que eu viajar para tal lugar, o dia que eu tiver tal carro, aí eu vou ser completo. Não seremos completos. Nós somos seres incompletos. Somos seres incompletos.
E por termos essa incompletude, a gente precisa fazer o esforço de olhar para a nossa vida e se sentir feliz, e se sentir grato. Ah, mas Matiel, tu não sabe o quanto eu sofro. Tu não conhece a minha vida, tu não sabe como é que é a minha vida. Ok, existe o sofrimento, eu não estou negando isso. Muitas pessoas sofrem mesmo, e quando olham para a própria vida, muitas vezes não se sentem felizes. Mas é por isso que existe a nossa profissão, por exemplo, a profissão do psicólogo, que é justamente para poder ajudar essas pessoas e mover essas pessoas do lugar onde elas estão. E mover esse olhar das pessoas também. E tentar de algum modo melhorar minimamente que seja a vida dessas pessoas. Eu não nego que existe o sofrimento está aí. As pessoas sofrem. Tem pessoas as quais elas olham para a própria vida e elas não conseguem sentir prazer na própria vida. Tem pessoas que, de fato, estão sofrendo dentro do lugar aonde estão. Eu não estou negando essa realidade. No entanto, eu estou falando das pessoas que têm um lugar ou têm uma vida das quais elas têm tudo, têm muitas coisas, mas ainda estão olhando para a grama do vizinho, ainda estão olhando para o carro do vizinho, ainda estão olhando para aquelas coisas que não têm e ainda se sentindo infeliz por isso. Então é dessas pessoas que eu estou falando. As pessoas que têm um sofrimento, o nosso dever é acalentar o sofrimento delas. O nosso dever é estender a mão, é ajudar essas pessoas. Para que elas não venham mais a sofrer, ou para que elas venham a sofrer menos. Para que elas consigam ver um consolo nesse mundo. A nossa postura deve ser uma postura de amor com relação a essas pessoas. No entanto, muitas pessoas têm uma vida onde tem tudo, mas não tem nada. Tem tudo, mas não se sentem felizes. Tem tudo, mas continuam olhando para a vida dos outros. Por quê? Porque não lembram daquilo que têm. Porque esqueceram daquilo que têm. E porque não lembram do quanto custou aquilo que elas já têm. Então essa deve ser a nossa postura. Mais do que uma palavra, gratidão deve ser uma postura na nossa vida. A postura de quem consegue olhar e contemplar amorosamente a própria vida. Certo, pessoal? Obrigado a todos que estiveram aí nessa live. Quem não conseguiu pegar a live agora, vai poder assistir depois no IGTV. Mas é isso. Valeu, abração, bom final de semana para vocês.